Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. O canal Primeiro Verbo. Olha, o vídeo de hoje é sobre a nossa lição de número 4 da revista Betel Dominical deste trimestre que estamos estudando agora. E o tema central é mordomia cristã. Já o tema da lição de hoje é o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Convido você agora ao nosso plano de aula. Verdade central da lição. Olha, meus irmãos, eu destaco como ponto-chave que igrejas espiritualmente saudáveis cuidam dos obreiros que se dedicam à obra do Senhor. Quando a igreja é bem instruída na palavra de Deus, os seus membros e a liderança como um todo, ou seja, nós compreendemos que o cuidado com os obreiros é parte da nossa responsabilidade enquanto corpo de Cristo. Esse cuidado é expressão prática de amor, honra, gratidão a Deus e inclui respeito, reconhecimento, oração, apoio emocional e também suporte material. Vale lembrar que obreiro não é apenas o pastor da igreja, aquele que dirige os cultos, nem tampouco apenas os diáconos ou um outro cargo específico. Obreiro é todo aquele que coopera, que se dedica aos serviços da igreja. A lição mesmo mostra que tanto os sacerdotes quanto os levitas, que trabalhavam nas mais diversas funções, recebiam sustento. Principais ensinamentos da lição. Meus irmãos, olha, eu considero que a lição destaca os seguintes pontos. Os sacerdotes e levitas foram separados para servir exclusivamente na casa de Deus. Por isso, eles não herdaram nenhuma terra em Canaã, como as demais tribos de Israel. E é por isso também que Deus garantiu que suas necessidades seriam supridas. Mas o que é mesmo que eles faziam? Bem, os levitas da tribo descendente de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, eram, digamos, como os diáconos hoje. Eles cuidavam de toda a logística do culto, faziam também assim, digamos, a parte bruta para que tudo desse certo, como transporte e montagem do tabernáculo e por aí vai. Mas é claro, eles também auxiliavam diretamente os sacerdotes em outras funções que a eles eram designadas. Já os sacerdotes, que eram os descendentes de Arão, tinham autoridade espiritual e doutrinária sobre o povo. Eles ensinavam a lei, mantinham o fogo do altar sempre aceso e, dentre inúmeras atividades, realizavam os rituais sagrados. Somente os sacerdotes e os levitas tinham autorização para servir ao Senhor no tabernáculo e no templo. O restante do povo não podia nem se aproximar. Eles foram vocacionados para esse serviço da antiga aliança, com a grande responsabilidade de fazer ou evidenciar a separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, conforme registrado em Levítico 10:10. Outro ponto que eu destaco aqui é que Deus é o verdadeiro provedor, tanto dos obreiros quanto da igreja como um todo. E a lição ela é muito clara, ela traz para a gente o exemplo do profeta Elias, que milagrosamente foi sustentado por Deus mais de uma vez, enquanto cumpria o seu chamado, especialmente através das mãos humanas de uma pobre viúva que teve fé e obedeceu à palavra do profeta. E por isso nunca faltou farinha em sua panela e nem azeite em sua botija enquanto durou a seca.
tanto a obediência do profeta quanto a obediência da viúva mostram a importância da fé, pois é a fé em Deus e não no dinheiro ou nos bens é que nos move a agir e cuidar da obra de Deus. O que quero que os alunos aprendam. Olha, meus irmãos, eu acho muito importante vocês destacarem para os alunos que o sustento aos obreiros é um princípio bíblico válido até os dias de hoje. E eu quero levantar aqui 2 pontos a partir dessa afirmação que eu acabei de fazer. O primeiro ponto é que, para o caso de alguém ter dúvida, é importante deixar claro que o apoio financeiro aos obreiros não foi criado ou adaptado por algum líder religioso ou ganancioso, como existe por aí nos dias de hoje. Não, não, não. O outro ponto é que, apesar dos detalhes sobre o sustento dos obreiros terem sido registrado na Bíblia de maneira detalhada lá no Antigo Testamento, na época do tabernáculo e do templo, esse princípio não foi abolido no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 14. Resumidamente, ele diz que esse sustento permanece sendo justo e bíblico. Meus irmãos, o inimigo está aí para confundir. Pode ter certeza que ele vai usar todas as armas para roubar aquilo que é de Deus, mas não vai conseguir, obviamente. Mas os princípios de Deus estão acima de qualquer prática humana e a gente não pode jamais quebrar os princípios que Deus estabeleceu. Outro destaque que eu faço aqui é que sustentar obreiros é bíblico, explorar o rebanho é que é pecado. Eu, como pastor, professor da Escola Bíblica Dominical, membro do corpo de Cristo de um honrado ministério, jamais poderia dar essa lição e ignorar o outro lado da moeda. É importante que fique claro que a Bíblia defende o cuidado justo e não os abusos espirituais e financeiros que podem ser praticados por alguém em benefício próprio. Como o exemplo, eu cito apenas o texto registrado em Mateus 23:14, quando Jesus repreende os escribas e fariseus que se alimentavam na casa das viúvas com a desculpa de orar por elas. Pontos para refletir e debater em sala. Meus amigos professores, eu penso que a classe pode discutir a lição que estamos estudando através de algumas perguntas que eu vou deixar aqui como sugestão. A igreja atual, verdadeiramente, ela se preocupa com os obreiros, os de longe e os de perto? Ou será que a gente faz o mínimo por eles enquanto exigimos o máximo de resultado? Outro questionamento que eu acho muito válido: como equilibrar o cuidado e apoio aos obreiros e a vigilância contra abusos ministeriais? Devemos ter em mente que igrejas sadias são formadas por cristãos que servem com responsabilidade e transparência. Aplicações práticas para o aluno. Minhas sugestões são: orar frequentemente pelos obreiros da igreja. Outra sugestão que eu acho extremamente importante é propor ou apoiar ações que promovam o cuidado integral dos obreiros, como descanso, comunhão e apoio emocional, além do apoio financeiro. E também comprometer-nos a investir na obra de Deus, considerando o texto bíblico registrado em Mateus 6:21.
Bem, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um plano de aula. Desta vez, o plano de aula da lição 4. E eu lembro a você que já pode baixar aqui todos os arquivos do desafio da lição que a gente prepara com tanto carinho e deixa aqui para vocês, ok? Eu tenho certeza que os materiais disponibilizados aqui vão ajudar muito você a preparar a sua aula. Basta clicar no link que a gente coloca tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado. Lembrando a você que tudo isso é gratuito, ok? Olha, Deus te abençoe, que você tenha uma boa e extraordinária aula. Querendo Deus, até o próximo desafio da lição.